Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Motores e Tratores Agrícolas, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a constituição do trator agrícola. Nós já falamos sobre os motores, né? Do funcionamento dos motores, quais são os sistemas que atuam dentro dos motores para que eles funcionem. Então hoje a gente vai falar como essa energia que o motor transforma de energia química em energia motora, como é que ela sai daqui do motor e como é que ela chega aqui no rodado. Quais são as etapas, como é que ela é transformada e transferida. Tá? Então, no motor, a última peça do motor, vocês devem lembrar, é o volante do motor. É uma peça de ferro grande, né? Nessa outra imagem aqui dá para ver por cima. É uma peça de ferro grande que serve para dar estabilidade no motor e também serve para acoplar a embreagem. O que é a embreagem? O que é que ela faz? Bom, a embreagem, vocês estão vendo que tem um pedalzinho aqui, ó, ligado lá em cima, né, com o operador. Então, a embreagem, ela faz a junção do motor com o câmbio, ou a caixa de marchas, né? Como é que ela faz essa junção? Por que que ela precisa estar aí? Bom, imagine o seguinte, o motor, depois que eu ligo ele, ele não para de girar, certo? Então, para poder trocar de marcha, se eu não tivesse a embreagem, eu precisaria parar o meu trator toda vez, desligar ele, e aí sim trocar de marcha e ligar de novo. Então, a embreagem, ela funciona como um interruptor de liga e desliga. É ela que vai fazer esse processo aqui de ligar e desligar o câmbio com o motor. Tá? Nesse caso aqui, quando eu pressiono o pedal, ele vai puxar esse disco para trás e vai desacoplar aqui e permitir então a troca de marchas. Existem vários tipos de embreagem, né, com monodisco, um disco só, multidiscos, banhadas a óleo, a seco. A gente vai falar mais sobre isso depois. Depois da embreagem vem o câmbio, né, ou a caixa de mudança de marchas. O que é que essa peça faz? Bom, o que ela faz é trocar a velocidade da minha máquina. Como assim? Bom, ela vai diminuir a velocidade aumentando o meu torque, ou ela vai aumentar a velocidade diminuindo o meu torque. Então, eu vou ter que escolher a marcha ideal para poder trabalhar. Também existem vários tipos de caixas de câmbio que a gente tem, mas basicamente todas elas fazem a mesma coisa. Elas transformam essa energia motora que vem do motor aqui, tá? Em mais ou menos velocidade, vamos dizer assim, mais ou menos torque. E é inversamente proporcional. Quanto maior a velocidade, menor o torque, e quanto menor a velocidade, maior o torque. Depois da caixa de mudança de marcha, vocês vão prestar atenção, antes de falar para frente, que tem um eixozinho aqui, ó, tá vendo? Esse eixo é o eixo da tomada de potência ou tomada de força. Vocês também estão vendo aqui nesse outro desenho, esse eixo aqui, tá? Esse eixo, se vocês prestarem atenção, ele não passa pelo sistema de câmbio. Ele é ligado diretamente aqui, ó, depois da embreagem, tá? Estão vendo aqui, ó, depois da embreagem ele já está aqui. Ele não passa pelo câmbio. Isso é importante para que vocês entendam que a tomada de potência ou tomada de força, ela está ligada então diretamente no motor. Tá? A velocidade dela está ligada diretamente com o RPM do motor. E eu posso, em algumas máquinas, acoplar e desacoplar ela com uma embreagem dupla. Algumas máquinas têm. Eu piso duas vezes na embreagem, perdão, piso mais fundo na embreagem para poder debrear ela aqui ou não. Ou às vezes um botão, depende da máquina que eu estou usando. Né? E alguns tratores mais antigos eu tenho que desligar o trator para poder ligar ou desligar a minha tomada de potência. Certo? Então, continuando aqui, depois do câmbio, a gente vai ter em alguns tratores o cardan, em outros não. Tá? E depois a gente vai ter o meu diferencial. O diferencial ele faz uma coisa muito importante, que é a mudança do movimento. Estão vendo que esse eixo aqui ele vem num sentido. Tá? Esse eixo aqui está girando assim, e ele vai ter que mudar esse movimento para esse ângulo aqui. Ele tem que mudar em 90 graus o sentido do movimento, porque as rodas estão nesse sentido aqui, né? Elas vão girar assim, certo? Então, o diferencial ele tem duas funções. Uma é a mudança do movimento em 90 graus, e a outra é fazer com que as rodas se movimentem em velocidades diferentes. O diferencial consegue fazer isso. Por que eu preciso que as rodas se movimentem em velocidades diferentes? Para poder fazer uma curva, por exemplo. Vocês podem tentar aí na casa de vocês, tentar fazer uma curva andando.
normalmente para o lado esquerdo, vocês vão perceber que o pé esquerdo vai andar menos do que o pé direito. E o contrário também é verdade. Se eu fizer uma curva para a direita, meu pé direito vai andar menos do que o meu pé esquerdo. Isso também vale para os tratores, carros, enfim. E aí eu preciso de alguma coisa que permita que uma roda ande mais rápido do que a outra, senão eu vou ter problemas e não vou conseguir fazer a curva. Tá? Vocês também podem prestar atenção aqui que a gente tem um pedalzinho de freio para cada roda. Estão vendo? Que são 2 pedais de freio. Em todos os tratores, a gente tem 2 pedais de freio, um para cada roda. Isso também é para facilitar na hora de fazer manobras. Tá? Então eu posso frear só uma roda ou só a outra roda, enfim. Eu posso escolher que roda que eu vou frear para facilitar nas manobras. E aqui depois, seguindo o diferencial, eu vou ter a minha redução final. Essa redução final, que dá para ver aqui, ó, né, ela é basicamente um conjunto de engrenagens que vai aumentar ainda mais o meu torque e vai diminuir ainda mais a velocidade. Tá? Então, essa redução final ela serve para aumentar a força, basicamente assim, do trator. Mas ela também tem outra função, que é evitar os solavancos, os trancos que vão ser dados aqui na roda para o resto do sistema. Tá? Então, ela tem uma certa função aqui de amortecer os impactos. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no sistema onde eu tenho o cardan. Tá? Então, eu tenho a minha embreagem aqui, o meu sistema de câmbio, né? Minha caixa de mudança de marchas, e aí eu tenho um cardan. Estão vendo? O cardan ele serve para mudar um pouco o movimento e evitar que a torção de algum sistema passe para o outro. Então, estão vendo essa aqui a gente chama de boca de lobo, né? Estão vendo aqui esses encaixes aqui? Eles permitem que o ângulo seja levemente alterado sem maiores problemas, tá? Então aqui a gente tem uma foto melhor do diferencial, estão vendo aí? Ó? Então a mudança de sentido, né? Ele está girando aqui e ele vai passar a girar no outro sentido agora, então mudança de sentido. E aqui a gente tem a redução final. Estão vendo aqui, ó? Que é uma engrenagem, outras engrenagens e tem mais uma engrenagem maior aqui ainda, que é para realmente dar uma condição bem robusta para essa roda. Aqui a gente tem um equipamento que eu não falei, que é o bloqueio do diferencial. Para que serve o bloqueio do diferencial? Eu não falei que o diferencial tem duas funções, transmitir o movimento, mudar o movimento, melhor dizendo, em 90 graus, e o outro é permitir que as rodas girem em velocidades diferentes. O bloqueio do diferencial impede que as rodas girem em velocidades diferentes. Então as duas rodas vão girar na mesma velocidade. Isso é muito útil quando eu estou trabalhando, fazendo trabalhos agrícolas em linha reta, porque diminui a patinagem do meu trator. Com isso, eu consigo melhorar a eficiência da máquina, diminuir o consumo de combustível, aumentar o rendimento dos pneus, enfim, várias vantagens. Tá? Os tratores mais modernos, quando eu estou com o volante reto, eles acionam o bloqueio automaticamente. Quando eu viro esse volante mais do que alguns graus, que é programado nele, ele já desaciona o bloqueio. Então, isso facilita muito a operação. Então, tratores, perdão, mais modernos, eu tenho a opção de configurar esse bloqueio para que ele seja automático. Não pode só esquecer e não utilizá-lo. Nos tratores mais antigos é um pouco complicado, porque o bloqueio pode ser de difícil acesso. Então, se eu tiver num local, pequenas propriedades, em que eu acabo fazendo muitas curvas, não tem como usar o bloqueio. Mas o ideal em fazendas grandes, mesmo que o trator seja mais antigo, é que eu acione o bloqueio do diferencial enquanto eu estiver indo numa linha reta e quando eu estiver chegando no final, eu desacione esse bloqueio. Então, libere esse bloqueio, melhor dizendo. Tá? Para ficar um pouco mais claro para vocês, vamos dar uma olhada aqui, uma foto um pouco mais realista, né? Para que vocês entendam melhor. Então a gente tem aqui o nosso motor, estão vendo aí, ó, motor, né? E aí a gente tem a embreagem aqui, nesse desenho não dá para ver muito bem, e o sistema de câmbio. Estão vendo que nesse caso aqui o sistema de câmbio é bem robusto, tá? Como eu disse, tem vários sistemas de câmbio aí, que a gente vai falar mais para frente. E aqui em cima vocês estão vendo aqui, ó, esse eixozinho que vai até lá no final, que é a minha tomada de potência ou tomada de força, certo? Então esse eixo ele passa direto aqui, vai até o final, ele está ligado diretamente só com o motor. Ele tem só a embreagem aqui que faz o acoplamento ou desacoplamento dele.
Então, depois do câmbio, eu tenho o diferencial. Estão vendo aqui, ó, a mudança de sentido? Ó, ele vem nesse sentido, depois passa a ser nesse sentido, né, o movimento. Então, eu tenho uma mudança de sentido, diferencial, e aqui a redução final. Não sei se dá para ver bem aqui, as engrenagens bem grandes aqui, ó, o eixozinho aqui, e essas engrenagens vão girar aqui dentro para dar uma maior força de tração aqui, um melhor torque para esses pneus. Aqui embaixo, vocês estão vendo aqui, ó, é a minha tração dianteira adicional. Esse trator aqui, ele é um 4x2 TDA, que a gente chama, com tração dianteira adicional. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu ligar essa tração aqui, ele vai passar pelo cardão movimento. Estão vendo que o cardão tem um ângulozinho, ó, é assim mesmo, tá? E aí ele vai vir aqui para frente, ó, vai transmitir para cá, tem outro diferencial aqui. E aqui eu tenho a minha redução final da roda dianteira, tá vendo? Vem no eixozinho aqui e eu tenho várias castanhas que a gente chama aqui para poder aumentar, então, o torque dessa roda, né, desse movimento aí. Então, nesse caso, é um trator que eu tenho tração dianteira adicional, que pode ser ligado ou desligado de acordo com a vontade do operador lá dentro. Quando é que eu utilizo isso aqui? Sempre que eu estou fazendo operações agrícolas. Quando é que eu não utilizo a tração dianteira adicional? Quando eu estou efetuando transporte de máquinas. Aí eu devo desacoplar essa tração para que meu trator consiga andar a velocidades mais altas, que se ele estiver ligado aqui, o desgaste é muito excessivo, certo? E agora, esse outro aqui é um pouquinho diferente. Esse aqui é um trator 4x4 que a gente chama. Tá? Então, ele não tem tração dianteira adicional, ele é o tempo todo ligado às quatro rodas, a tração nos quatro eixos, certo? Mas ele é um trator interculado, ele dobra no meio, certo? Então, é um trator que, mecanicamente, ele é um pouco mais simples. Então, do motor, eu tenho a minha embreagem, a embreagem vai para o câmbio vai para o diferencial, redução final. Tá? E aqui eu tenho a outra parte que vem para a parte dianteira, né? Diferencial e redução final. Estão vendo? Então é um pouco mais simples se a gente for pensar de maneira mecânica, mas esses são os tratores de grande porte. Tratores acima de 400 cavalos, praticamente todos eles têm esse sentido aí, esse estilo de criação. A gente vai falar um pouquinho de chassi e das outras partes nas próximas aulas, ok? Então, se a gente for olhar aqui, ó, isso aqui uma foto de um trator aberto, cortado, né? A gente consegue ver o motor não, tá? Mas a embreagem, estão vendo aqui a embreagem lacrada, certo? E aí aqui a gente tem o nosso câmbio, estão vendo aí, ó? O tamanho desse câmbio, então são muitas engrenagens, muitos sistemas aqui dentro. O diferencial aqui não dá para a gente ver bem, né? Mas ele está aqui o diferencial. Aqui eu tenho o meu eixo da minha tomada de potência, estão vendo? Passando aqui que vai lá para trás, certo? E a minha redução final aqui, ó. Estão vendo aqui o tamanho dessas engrenagens aqui, ó, que estão encaixando aqui na roda, tá? E aqui na frente eu tenho a minha tração dianteira adicional, que eu posso ligar e desligar. E aí eu tenho o meu cardãozinho aqui que vai para as rodas dianteiras, lembra? O outro trator que eu falei que eu posso ligar e desligar essa tração dianteira adicional. Aqui nós temos uma foto mais detalhista, então, do meu trator, da minha máquina, né? É o mesmo esquema do outro lá, estão vendo? Ó? Motor, embreagem, câmbio, né? Diferencial, estão vendo aqui, ó, final do câmbio aqui, o diferencial, certo? Que vai mudar o movimento. E aqui eu tenho a minha redução final que não aparece aqui, mas aparece aqui, ó. Essa foto está muito boa para vocês verem a redução final como é que é. Ela pode ter 3 castanhas, 4, né, ou mais, mas normalmente são 3. Então o eixo vem aqui, o eixo pinhão, que a gente chama, e aí essas castanhas vão girar e tem essa outra engrenagem aqui em volta, que é onde vai preso o meu aro. Tá? Então eu tenho uma condição bem robusta aqui para que não tenha perigo de quebrar essas engrenagens quando eu estiver trabalhando. Ok?